E o que a gente viu é que nos últimos anos foi uma empresa que atraiu muitos investidores, a base de pessoas físicas cresceu muito. E eu acho que esses investidores eles foram atraídos por um motivo errado, o dividendo. Historicamente não investia em estatal e existiam alguns motivos. O primeiro era preço e o segundo era governança. E o que a gente viu ao longo dos últimos anos foi uma melhoria monstruosa da governança para melhor das empresas estatais. Com relação ao investimento atualmente, então o governo atual, o que está acontecendo, os juros lá fora estão altos e vão continuar altos durante mais tempo, o que vai acabar dificultando a queda da Selic aqui, o que você vê? Eu não me considero um especialista em macroeconomia. Eu sou muito mais um cara de analisar ativos individualmente e, e as notas explicativas dessas empresas do que analisar macro. Então eu já dou esse disclaimer. Então eu vou falar de conceitos de economia que eu aprendi na faculdade e que eu acho que eles têm sido válidos, né? Uma das coisas que me preocupa, talvez a coisa que mais me preocupe, é a gastança do governo, né? Na época da aprovação da chamada PEC da transição, que é um nome muito bonito para falar gastança, gastar mais do que ganha, né? Eu falava que, isso aí vai ter consequências, né? Ou aumento de impostos, ou aumento do endividamento do Brasil, ou inflação, ou um pouco de cada um deles. Eu não gosto quando uma empresa gasta mais do que ganha. Eu não gosto quando um país gasta mais do que ganha. E não é porque eu não gosto por não gostar, porque você vê que ao longo do tempo os países que seguiram esse caminho tiveram resultados desastrosos. E a empresa vai ser punida pelo mercado, vai quebrar uma hora. Agora o governo vai arrecadar mais, vai arranjar vai ter mais inflação, vai acabar prejudicando a própria população em si. Ele não vai quebrar de vez. Então. O mercado não vai punir e aí o governo vai simplesmente quebrar e acabou. A população de hoje e diria a de amanhã. Quando a dívida do país cresce, não vai ser só a gente que vai pagar, vai ser os nossos filhos, né? Então, as consequências elas ficam para as próximas gerações. A gente tem um dever muito grande com as próximas gerações. Quando você gasta mais do que você ganha numa empresa, talvez a próxima geração não apanhe tanto, porque já nasceu e aquela empresa nem existe mais, né? Agora, quando você faz isso com um país, a dívida fica lá e é difícil você tirar do seu filho depois, né? Alguém vai ter que poupar esse dinheiro depois. E me preocupa muito essa questão de gastar mais do que se ganha. A gente tem visto que os esforços do governo para aumentar a arrecadação têm sido inglórios, né? A arrecadação tem até caído esse ano. Então, me parece que o caminho da arrecadação não vai ser um caminho vencedor para resolver esse problema do déficit fiscal. Na história do Brasil, sempre quando temos que fazer um ajuste fiscal, aumenta imposto. Só que o aumento de imposto tem uma hora que tem limite. As pessoas não aguentam mais. A gente já está vendo isso em alguns mercados, né? Dá um exemplo aqui no mercado de cigarro. Aumenta imposto em cigarro, o que acontece é aumenta o mercado cinza, né? Que é o mercado paralelo ali, o mercado de contrabando. A galera vai lá comprar no Paraguai e acaba não pagando imposto. Exatamente. Eu acho que estamos chegando em vários desses produtos e serviços que a sociedade paga impostos em situações parecidas. Então, o caminho de aumentar impostos, ele não me parece que ele é o melhor, que ele é o mais sustentável. Dito isso, ou a gente faz um ajuste fiscal pelo custo, ou nós fazemos, ou fingimos que não existe esse problema, não existe, empurra com a barriga, né? Só que o mercado ele é esperto, ele já percebe que você vai empurrar com a barriga hoje, já faz o dólar subir, porque ele acha que pode ter um problema fiscal, que pode ter um risco fiscal, que talvez tenha aumento de inflação, né? Que o governo imprima dinheiro para fazer frente a essas despesas, né? Os nossos vizinhos na Argentina têm seguido esse caminho. Então, ou nós enderecemos essa parte do custo hoje e sai mais barato, ou a gente vai ter que endereçar isso no futuro e vai custar muito mais caro para todos nós, né? Eu não gosto de
empurrar os problemas com a barriga, mas eu só um de 210 milhões de brasileiros. Gostaria que todo mundo tivesse essa consciência e fizesse essas cobranças nos nossos governantes. Fala, cara, estamos gastando aí um déficit de centenas de bilhões de reais por ano. Não dá. Temos que rever gastos. E tem muita ineficiência. Eu já fui mesário e vi ineficiência lá, sabe? Tipo assim, você entra numa instituição pública e tem assessorista, sabe? Tipo, pra mim é uma ineficiência, pô. Né? Pô, assim, a gente é limitado, mas sabe apertar botão do elevador, né? É aquilo, né? O Estado tá gastando dinheiro dos outros com os outros, né? Então o que ele vai a última coisa que ele vai buscar é ter eficiência nisso, muitas das vezes, né? Infelizmente. Isso foi o que eu vi, né? Imagina quem tá lá dentro. Aham. E sobre a questão das estatais, eu vi até que a tua carteira mudou de acordo com as estatais, antes você não investia e passou a investir. Sim. O que fez essa mudança acontecer? Cara, historicamente não investi em estatal e existiam alguns motivos. O primeiro era preço e o segundo era governança. E o que a gente viu ao longo dos últimos anos foi uma melhoria monstruosa da governança para melhor das empresas estatais, né? Isso resultou em resultados muito bons, né? Então, só para dar números aqui, né? A margem da Petrobras no passado foi melhor que a da ExxonMobil, que é a maior petrolífera dos países ocidentais. O ROI do Banco do Brasil passou Santander, passou Bradesco, tá ali, acho que até um pouquinho na frente do Itaú. Se não tiver na frente do Itaú, tá assim, neck on neck, né? Tá linha a linha ali com o Itaú. Isso é uma consequência de uma empresa estatal com uma governança alinhada. E aí a gente percebeu isso e o que a gente via era que os preços eram níveis dos piores momentos das estatais brasileiras. Então existia um descompasso entre a melhoria operacional e a precificação. O mercado não estava precificando essa melhoria. E tinha até um ex-ministro do governo do Bolsonaro que me apelidou de garoto propaganda do Banco do Brasil. Obviamente, eu nunca recebi remuneração do Banco do Brasil. Mas o que eu vi era o seguinte, pô, o Banco do Brasil está tradando a 2 vezes e meia lucro e está entregando um ROI que você não encontra em nenhum banco no mundo. Vai lá nos Estados Unidos e procura banco com ROI de 20%. Banco grande, você não encontra. Né? Tem um descasamento. E eu tomei esse risco, né? Inclusive popularmente, assim, falando publicamente, né? O que para um analista é um risco, porque quando dá certo, que nem deu, ninguém bate palma. Porque se dá errado, todo mundo ia vaiar, né? E eu estava tão seguro que eu falei, cara, mesmo não tendo upside, eu vou fazer mesmo assim porque eu estou tranquilo. Eu estou vendo aqui os números, né? E eu acho que as análises eram muito simplistas, né? Muito porcas, né? Pouca gente se deu o trabalho de ler a lei das estatais. Pouca gente se deu o trabalho de procurar informações do acordo que a Petrobras fez com a Justiça de Nova York. Então, quando você tem uma análise muito mais profunda do que as análises que você vê por aí, te dá uma segurança de falar, cara, os caras estão falando, não sabem nem o que estão falando, entendeu? Não estou dizendo que a gente acerta 100% das vezes, porque volta e meia tem efeitos externos. Uma pandemia pode fazer o preço do petróleo cair, impactar o resultado da Petrobras. É difícil ter um olho em tudo, né? Por mais que a gente faça aqui o trabalho de análise micro, eu não sei fazer análise de Não tem como prever o futuro também, virologia, né? Na cidade de Wuhan, que eu nunca tinha ouvido falar na China, entendeu? A nossa análise ela vai até um certo ponto. Tem outras coisas que são riscos que você tem que tolerar, né? Você pega os 3 grandes eventos macroeconômicos do mundo nos últimos anos, eu não vi ninguém prevendo, né? Que isso tudo está tendo efeitos nos mercados. E é muito difícil você planejar, né? Isso. Como que você investe num ambiente que é difícil de você prever tudo? Tem alguns princípios que acho que ajudam você a navegar melhor. Então, você busca empresas que tenham vantagens competitivas, empresas que tenham um balanço sólido, empresas que transitaram bem nas últimas 2, 3 crises. Isso te ajuda a ter mais segurança na hora de investir. E voltando no papo das estatais, a gente simplesmente via empresas
que melhoraram muito, empresas que tinham até, em alguns casos, uma posição de monopólio ou oligopólio, e que estavam com múltiplos bizarramente baratos, né? E só para dar números aí, a Petrobras praticamente não valorizou a ação no passado e pagou 70% de dividendo. Quem comprou no começo do ano ganhou 70%. Tipo assim, ganhar 70% num ano de dividendos é raro na história da humanidade, entendeu? Tem riscos que... Isso é uma coisa que pouca gente entende, que não tem problema ter risco. O problema é quando aquele risco não está precificado. Sim. Né? Eu ouvi uma certa vez uma frase que era assim, de uma pessoa do segmento de seguros, que ela falava assim, dá para vender seguro para uma pessoa na UTI, seguro de vida para uma pessoa na UTI, no preço correto. Porque se o risco da pessoa morrer for, vamos supor, de 90% e você vende um seguro precificado 99% de que a pessoa vai morrer, pô, você está fazendo um bom negócio. Né? Então, a gente percebe que as análises muitas vezes não levam em consideração preço. O fato da mudança de governo fez os investidores ficarem muito pessimistas e impactou no preço. Então, E vende a qualquer preço. Uhum. Né? Então, se o governo próximo não for tão ruim quanto está precificado na ação... Já vai ser gerado um alfa. Exatamente. Então, daí a gente fez um monte de trabalho. Assim, pô, demorou 15 anos para quase quebrarem a Petrobras, né? E pagou-se dividendo no meio desse caminho lá atrás. E na hora que quase quebrou, demorou 2 anos para reerguer. Então, assim... Será que um governo consegue ficar 15 anos? E com relação à Taesa, eu vi que você fez um vídeo falando sobre. Tá. Muita gente gosta de Taesa também, quer saber. Ótima pergunta, cara. E eu queria até dar um passo atrás aqui. E eu acho que o investidor ele não pode ser um torcedor, entendeu? Sim. Ele tem que ser frio. Isso aqui é negócios, cara. Isso aqui é número. Né? E eu indiquei Taesa lá atrás, não me arrependo, foi um bom negócio. Estava mal precificado na época. E a gente tem participação, né? Nós somos donos de um site chamado Status Invest. E a gente consegue ver um pouco o comportamento do usuário lá no site, né? Mapa de calor e tal. E o que a gente percebeu é que o investidor pessoa física, ele olha muito dividendo, né? Ele vê um dividendo alto, ele, né? Parece uma formiga indo em direção ao açúcar, assim, sabe? E eu não acho que essa é a melhor forma de você analisar em alguns casos, como é o caso de uma empresa concessionária. Você tem que calcular a TIR futura. Eu sei que o que eu estou falando talvez seja uma análise um pouco mais complexa e dá muito mais trabalho, né? Você tem que ver o período de concessão, tentar trazer os fluxos futuros até o período de concessão. Né? É um trabalho maior, né? Porque pô, a empresa deve ter, sei lá, dezenas de concessões ali. Você tem que fazer uma a uma, trazer o fluxo futuro a valor presente, estimar a possibilidade dela renovar essas concessões, tem que estimar margem no meio do caminho, né? Tem riscos de um governante vir e mudar de ideia de contratos que foram feitos, é raro, mas pode acontecer. Então você tem que botar tudo isso no preço. As pessoas muitas vezes vão lá e olham o yield. E o yield da Taesa, nos últimos anos, ele foi muito bom. Não dá para negar. Só que na hora que você dirige o carro olhando no retrovisor, você pode não estar vendo o que está para acontecer para frente. E tem ali um muro na frente, que é o vencimento dessas concessões. E não tem problema as concessões vencerem, é algo natural, né? Mas você tem que precificar o seu ativo, ou precificar este ativo, de acordo com a duração até o final do contrato e não olhar o dividendo dos últimos 12 meses. Então, a recomendação que eu dou para as pessoas é olhem para frente. Né? Assim, e eu não estou querendo ofender a empresa. A própria empresa a gente tem uma ótima relação, assim, relação de investidores, já indicamos no futuro. No preço certo podemos indicar, não tem nenhum problema com a empresa em si. Só que eu acho que em algum momento a ação estava tão valorizada que não estava precificando adequadamente a duração desses contratos. E o que a gente viu é que nos últimos anos foi uma empresa que atraiu muitos investidores, a base de pessoas físicas cresceu muito, e eu acho que esses investidores eles foram atraídos por um motivo errado, o dividendo.
né? E o que eu acho curioso é que quando eu falo isso, o cara fica bravo comigo. O cara é torcedor, né, da empresa. Ele não tá analisando o que pode acontecer, não tá analisando os números. Exato. Então, assim, eu quero ser super respeitoso com o acionista de Taesa. É uma excelente empresa, não tem nada de errado nela em si. O que eu acho é que muitas vezes a empresa foi mal precificada por alguns investidores que só olharam o dividend yield. Então, não atirem no mensageiro. Analisem a mensagem, vejam se o que eu estou falando faz sentido. Né? E daí a gente pode argumentar em base nesses argumentos que foram apresentados aqui, sobretudo da duração dos contratos. Né? E não tacar tomate na pessoa que está trazendo a má notícia. Então, no final das contas, você considera uma boa empresa, mas a questão mesmo é o preço. Então. É o preço, lógico. É exatamente isso. Um excelente ativo. O resultado está aí, só para você ver a evolução da cotação ao longo do tempo, né? Ajustada a dividendo, foi uma empresa que criou muita riqueza aos seus investidores ao longo do tempo. Só que eu acho que hoje, nesse atual patamar, até caiu um pouco. Então, acho que o mercado já está percebendo um pouco do que a gente tem falado. Então, se cair mais, talvez a gente até volte a indicar. Mas eu acho que quando a gente começou a falar lá atrás disso, o preço estava acima do patamar atual e estava precificando assim, quase que assim, a taxa interna de retorno muito parecida com o título público de mesma duração. Para um negócio que tem risco. Não faz sentido você investir num ativo que tem risco, ainda que seja baixo, e ter a mesma rentabilidade do que um ativo que não tem risco. Essa é a nossa visão.